Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a este vídeo. E hoje eu vou contar duas histórias que podem trazer à luz sobre o que se trata de quando chamamos de quadros obsessivos. Uma amiga contou-me a história de como ela desfez uma magia negra. Eu vou fazer um resumo da história e também porque eu não me recordo de detalhes, mas eu vou passar para vocês o contexto sobre esse entendimento de como as coisas funcionam. Então, ela é uma pessoa que tem muita facilidade de clarividência, projeção astral, e uma pessoa, um amigo dela ligou para ela pedindo socorro, pedindo ajuda, porque estavam ocorrendo coisas na vida particular, pessoal dele, e a esposa queria, de qualquer maneira, a separação. Ela mudava de humor, né? E não se entendia o porquê. E essa amiga teve a oportunidade de se encontrar com o obsessor, com o espírito que estava realizando a demanda, influenciando espiritualmente o casal negativamente, ou seja, era uma pessoa demandada por magia negra. Então, ela, estando em projeção astral, explicou, teve um bate-papo com ele, conseguiu ter um bate-papo dizendo por que ele estava fazendo aquilo, né? Sendo que não merecia. E aí teve toda uma história envolvendo o porquê daquela situação, que tinha a ver com uma influência de uma terceira pessoa, né, no relacionamento afetivo. E olha só, a primeira pergunta que a minha amiga fez para o espírito: por que você está fazendo isso? Ah, porque me mandaram fazer lá no plano espiritual, plano astral. Depois que ela contou essa história e o espírito entendeu, o espírito disse assim: nossa, lá onde eu estou, né, que o cara mora nas zonas umbralinas densas, eles não explicam nada. Eles simplesmente mandam executar. Ó, vai lá e faz isso. Mas ele não conhece nada da história da pessoa. Após a compreensão de que realmente não merecia essa demanda, de que essa pessoa que estava sendo influenciada negativamente não estava merecendo, né, pelo julgamento do próprio espírito obsessor, vamos dizer assim, ele disse: olha, não vou fazer mais, tá? Tudo bem, eu vou deixar o casal em paz. E ele mesmo decidiu, pelo bate-papo, pela conversa, a não fazer mais a execução. Bom, eu não sei como funcionam as regras lá onde ele está. Eu não sei se ele teve punições ou se ele foi atacar a pessoa que fez a demanda, né? A gente não sabe disso. O fato é que depois dessa conversa, o amigo retorna a ligar para ela e ela fica sabendo que está tudo em paz, tudo em ordem, que mudou completamente e a situação estava harmoniosa no casal, porque estava assim uma bagunça, estava um tormento e em vias de se separar, e não só se separar, mas ficar uma situação muito ruim entre o casal. Então, isto provou que funcionou, né? Não foi somente um processo da cabeça dela ou sonho, como muitos poderão dizer, tá? Agora, quem vai me entender melhor são as pessoas que estão acostumadas com essa linguagem
e a conhecer como funciona o plano espiritual depois que a gente parte nos planos espirituais onde se faz os resgates, né? E onde tem esse tipo de atuações, inclusive no plano dos encarnados e nos planos e como atua nos umbrais. Isto não significa que todas as pessoas conseguem resolver da mesma maneira, tá? Só estou dando exemplo de que é assim que funciona, que pode funcionar. A gente desfazer de uma magia negra. Agora, e também para acabar com os preconceitos. Algumas pessoas aqui, ou muitas, eu diria muitas, ainda mais no Brasil, que tem muita influência afro, né? Estão sob efeitos de demanda e às vezes fica muito difícil elevar a vibração, porque quando você eleva de frequência, mas é difícil, porque mais cedo ou mais tarde a pessoa cai. O mundo todo é convidado para a gente abaixar a frequência o tempo todo, diariamente. Então, para ter essas influências mais fortes, cortadas, a pessoa frequenta diversas situações, seja aquilo que chama de mesa branca, em casas espíritas, onde se vai ter esse diálogo, mas de médiums com o espírito. Você pode fazer isso dentro da Umbanda, que é uma religião bem brasileira e que tem um aspecto da religião afro e do catolicismo em sincretismo, também no candomblé e muitas outras maneiras, e mais atuais, como a apometria, entre muitas outras formas, até mesmo fora das religiões, isso é possível fazer. Só que, se for no caso do terapeuta, ele precisa ter uma salvaguarda e isso não acontece muitas vezes. É por isso que muitos terapeutas vão acabar buscando recursos depois dentro das religiões, ok? Porque a não ser aquele que já entendeu como as coisas funcionam, tem uma retaguarda e aí vai conseguir fazer com que esse trabalho ele seja bem encaminhado e não mais venha para o próprio terapeuta, tá? Inclusive serve de alerta, tá bom? Então é importante que as pessoas tenham consciência disso, de que muitas situações ocorrem em função destas influências e que esses seres, eles não são exatamente, não é que eles atuam negativamente, causam danos, mas são seres que podem vir a passar por um processo de reforma, que chamam de reforma íntima, para salvar, né? Então, todos nós, a partir do momento que a pessoa também diz que se arrepende até o último minuto antes da morte, a pessoa pode ter a chance de recuperação nos planos mais altos, como servidores da luz, você fazendo serviço em prol do benefício de outros, você realizando benfeitorias. Então, aqueles que não o realizam, eles podem ficar ele não pode ficar atormentando as pessoas, né? É por isso que existem os guardiões, é por isso que existem os policiais aqui na Terra e lá no plano espiritual. Então, a pessoa vai ter de ficar num lugar mais reservado para evitar por algum tempo, só por algum tempo, a atuação em relação às pessoas daqui da Terra. Aí a pessoa, estando mais limpa, ela tem a oportunidade de aumentar a frequência. Então, não é apenas só limpar os elementos e tudo que vem com uma certa demanda, mas também da pessoa
começar a fazer certos tipos de prática, incluindo orações, por exemplo, para a sua elevação, a elevação das suas vibrações. Nós somos um corpo de luz, a gente vibra mais fraquinho, mais fortinho, e isso a gente expande mais luz ou menos luz, e isso é possível, inclusive, ver por quem está no plano espiritual. E agora eu quero contar um processo de perdão. Eu já fiz algumas vezes como autoterapia. E eu quero contar para vocês que é possível fazer sozinhos. E quando não, a gente busca ajuda, seja na religião ou com os terapeutas. Então, eu fiquei em relaxamento, né? Porque normalmente quando eu faço esses processos eu fico deitada. E algumas vezes faço autorregressão, auto-hipnose. Há várias maneiras de fazer isso, né? Pelo conhecimento do yoga também, principalmente. E aí eu comecei a fazer, colocar a mão no coração, no chakra cardíaco e fazer um processo de perdão, isso há anos atrás. E é porque eu tava com um espírito, no caso, obsessivo, assim, aquele lá era complicado, tá? Sempre vai e volta, né? Não os mesmos, sempre outros. Mas eu falei assim, nossa, tá muito complicado. Então eu resolvi realmente falar, não, eu vou fazer um processo de perdão. E eu comecei a conversar e aquele processo de perdão, mesmo a pessoa me prejudicando, eu também não, olha só, eu não lembro de detalhes, mas eu lembro do resultado. O que ficou para mim foi o resultado. O ser que estava acoplado em mim, deu para sentir tudo que ele sentiu, o pensamento dele, o gesto. Na hora que eu senti, primeiro que o coração ele fica com um calorzinho gostoso, é um bem-estar, um amor que a gente sente, ele acende no sentido de sentir mesmo um coração iluminado, vamos dizer assim, né? E aí ele desacoplou, porque minha frequência aumentou. E o que eu entendi é que ele não acreditou, esse espírito. Eu acredito que era do sexo masculino, mas certeza a gente não tem, né? Porque no caso eu não vi, eu só senti. Então ele não acreditou que eu era capaz de tamanho perdão. Nem eu acreditei, para falar a verdade. Eu lembro disso, eu falei, nossa, eu fui capaz de fazer isso assim, né? Não é soberba, tá? É no sentido de explicar para vocês que todo mundo pode fazer isso. Quando a gente tem algum incômodo que a gente acha que não consegue perdoar, então a gente vai profundo na questão, faz uma avaliação também, e a gente. Porque não tem outro caminho. Se a gente. É ruim pra gente mesmo, né? Se não existe esse processo de perdão, auto-perdão, mas isso foi anos atrás, tá bom? Naquela situação, naquele momento. E aí, realmente, essa entidade, ela não voltou mais. Só que assim, eu também não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei se a partir do momento que ele compreendeu que aquele processo, porque a gente atrai por afinidade, né? Então, eu estava com um processo de perdão naquele motivo específico, eu atraí um espírito que também estava na mesma frequência naquela situação. A gente atrai sempre as mesmas questões. E ele realmente sentiu, isso aquilo incomoda no primeiro momento.
Agora, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se realmente a partir daí o resgate foi feito para a luz, tipo assim, uma tentativa desse ser, tipo, ser convidado para a luz, porque eu mesma não falei nada nesse sentido, né? Aí ficou a cargo dos mentores, né? Ou se ele voltou para um lugar ruim, onde tem pessoas iguais a ele, que não consegue perdoar, por exemplo, né? Então, realmente eu não sei o que aconteceu, né? Agora, e eu percebo também, é algo assim que é visível, que a maioria das pessoas aqui no planeta Terra ficam presas por essa questão não trabalhada em relação a perdão. Eu já fiz isso algumas vezes, tá? De se auto-perdoar e perdoar outras pessoas, assim. Só que a gente tem que realmente parar um tempo, e às vezes é um tempo grande que você destina, do seu tempo mesmo, do seu dia. Todo mundo devia experimentar fazer isso, né? Agora, se não consegue sozinho, procure uma ajuda de um terapeuta que faça, que consiga fazer esse tipo de trabalho, né? Que trabalhe nesse campo e assim você vai ser ajudado. Dá para fazer conduções para que a pessoa realize isso. Isso também fiz em relação a atendimentos. Algumas pessoas fizeram esse processo, foi muito bonito também. Eu já relatei isso em algum momento, acho que por escrito, quando foram feitos esses processos dentro da terapêutica. Existem momentos também que a gente não quer fazer sozinho, ou que está um pouco cansado do processo, e a gente também vai buscar ajuda, no sentido de, se eu for, às vezes, me unir a outras pessoas que também são médiums, às vezes nem sabem que são médiums ou médios de transporte, e isso é realizado. Às vezes numa única vez, às vezes mais do que um dia. Por eu ter essa sensibilidade, essa sensitividade, consigo perceber quando houve o transporte e foi realizado todo o trabalho, tá? Então, eu vejo também, existem profissionais, inclusive terapeutas, que às vezes ficam 3 dias nesse processo de tentar conduzir alguma entidade que acabou ficando junto, às vezes de um cliente, tá? Isso acontece. Cada pessoa tem um processo, às vezes pessoal ou até mesmo profissional ou qualquer questão. Às vezes você vai ajudar também as pessoas, amigos, e às vezes acontece de você também, naturalmente, algum ser viu em você mais luz e desejou ficar junto de ti, né? Isso não significa que não se deva ajudar as pessoas, muito pelo contrário, tá? Mas quanto maior a luz, maior a perseguição. Então, e se a gente não ajuda, a gente também não é ajudado. Olha só como são as coisas, né? Se a gente fica só na nossa, a gente acaba meio que se fechando e tentando resolver as coisas sozinho, e também muitas vezes a pessoa tem um ego muito exacerbado, não pede ajuda, não vai ser ajudada e, né, e fica nessa situação. Então, o mundo é feito o tempo todo de ajuda, seja no plano da matéria aqui, ou nas questões do invisível que muitas pessoas nem sabem que existem. Tem muitas pessoas que são afastadas desse conhecimento espiritual e acham que certas coisas são normais, fazem parte da vida, quando na verdade não. São influências espirituais e todo mundo tem.
Fique em relaxamento em algum lugar isolado, fazendo alguma técnica de indução breve de relaxamento para que você se centre no trabalho que será realizado. E aí coloque a mão no seu coração e vamos realizar todo um trabalho de amor, de perdão, de cura, de desejar o bem para o próximo, de encaminhamento para locais também. Então, se comunique mentalmente, né? Você pode falar tudo mentalmente ou verbalmente. Você é um ser de luz, Deus te ama em primeiro lugar. Você é um ser que já foi amado. Lembre-se, entre em contato, você já experienciou o amor. Seja na sua última reencarnação, ou seja, em alguma das encarnações que teve. E você também já amou. Lembre-se desse sentimento. E é um sentimento nobre, é um sentimento elevado. Não é um sentimento de aprisionamento. É um sentimento que liberta o amor verdadeiro. Que você tenha a oportunidade de se perdoar pelos erros cometidos e começar um novo processo de vida. Eu lhe perdoo por tudo que você me causou, por todas as dores que me fez sofrer. E ao mesmo tempo, me perdoe se em algum momento nesta vida ou em vidas passadas também a gente teve algum tipo de encontro, se nós somos conhecidos ou não. Procure sentir esse perdão por tudo que foi feito, as pessoas que passaram na sua vida, pelos erros cometidos. A gente pode se regenerar, ser uma nova pessoa, fazer o bem. Então, escolha a luz divina, escolha crescer, estudar, ter novos aprendizados, ser um trabalhador da luz no sentido de ajudar as pessoas cada vez mais. E sentir esse amor, essa felicidade vale muito a pena para você sentir a paz, para sentir bem-estar, para ser feliz novamente. Converse quantas vezes sentir, intuitivamente talvez você sinta quando é o momento. Pode ser breve, pode ser demorado, não importa. Faça esse diálogo de verdade e sinta que você quer essa libertação e deseja essa libertação para que o outro se regenere e tenha a oportunidade de começar um novo momento, uma nova caminhada de forma correta, de forma divina, com os princípios divinos, com os princípios das qualidades, das virtudes divinas. E por fim, agradeça. Agradeça todo o processo, tudo o que aconteceu junto à espiritualidade. Se você se sentir no coração, é sempre bom você saber que não está só. Aliás, em nenhum momento nós estamos sós. É nós que achamos que estamos sós, mas nós não estamos sós. Solicite também ajuda. Tenha a humildade de solicitar ajuda ao plano invisível toda vez que você sentir que necessita, que precisa. E fique atento, porque a ajuda vai estar sendo mostrada de muitas maneiras. É só dizer sim e ter a chance de recomeçar uma vida nova. No caso de sermos abordados por seres nada muito simpáticos, pelo menos quanto à abordagem,
a gente quer se defender, não é mesmo? A gente quer autopreservação, então defender alguém que está sendo atacado. Então, é o mesmo, por exemplo, quando você está encarnado e alguém faz alguma coisa que você não gosta, que você sente como sendo lesionada, né? Então, aí uma das experiências foi quando eu, assim que dei aula de yoga, que eu chamo de Yoga Tantra, e fui para o relaxamento, e imediatamente apareceu um ser que grudou o rosto dele no meu. Ou melhor, ele estava se aproximando, assim, bem próximo. E é claro que eu o expulsei mentalmente. Mentalmente, eu não podia falar alto, né? Falei para ele realmente ir embora, né? Que eu não autorizava ele se aproximar nunca mais. Esse daí, só para vocês entenderem um pouquinho, não era humano, né? Tem muitos seres assim que não são, mas tem de todo tipo, né? Seres bons e seres não bons. Esse, no caso, tinha a cor verde e o olho azul bem clarinho, tá? Para quem já está acostumado com a linguagem, sabe que tipo de ser é esse. Acho que foi no dia seguinte ou na próxima sessão, apareceu um outro. No caso, ele grudou o rosto no meu rosto. Eu acho que eles não contavam que a minha clarividência iria abrir, talvez, me disseram, foi dito, né, na internet, que pode ser algum tipo de hipnose, tentando me hipnotizar e passando algum tipo de sugestão, né? Talvez tenha sido isso. Esse outro ser é já de uma coloração cinza escura e me parece que ele era alto, tá? Olha, eu não sei realmente as intenções, mas me senti lesada, porque um ser que encosta o rosto no meu rosto, testa com testa, é meio estranho, né? E ou eu, como instinto de defesa, abri a clarividência e vi, acho que ele também não contava com isso, ou a espiritualidade me ajuda nesses casos, porque quando eu faço trabalhos em atendimento, sempre abre a clarividência, ou quase sempre, né? Ainda bem, porque se for a todo momento a gente não consegue viver. Clarividência significa ver claramente as coisas como são, ver muito além do que esta realidade. Então, a gente está enxergando o que de fato acontece. E eu expulsei também, eu não tinha nem como não ser diferente. Qualquer um acho que faria o mesmo, né? Pensa em termos reais. Se alguém se aproximar, encostar o rosto, tá encarando, tá desafiando você, né? Eu acho que é em luta que se faz isso, né? Em combate. Então, é importante que a gente tenha o nosso instinto, a gente não ser um ser passivo. Em certos momentos, a gente vira, como se diz, leoa, a gente quer proteção e quer proteger,